pessoa bonita, eu sou a Elida e no tutorial de hoje nós vamos fazer esses dois ursinhos apaixonados aqui. Então, se você já gostou desses ursinhos, já se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação para sempre ficar sabendo quando eu postar vídeo novo por aqui. Se quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. O valor é simbólico, é R$ 2,99 mensais e tem vários tutoriais exclusivos lá no Clube de Membros. E se você gosta de receitas escritas em PDF, acesse também a loja de receitas que tem vários e-books por lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre os nossos ursinhos apaixonados, é uma ótima opção para o Dia dos Namorados, então já se prepara para fazer pro mozão ou para vender também e tirar uma renda extra. É um amigurumi do jeito que a gente gosta, fácil de fazer, rápido, gasta pouco material e o resultado fica incrível, já promove o encanto logo de cara. E além de fazer os dois ursinhos segurando o coração, tem também a opção de fazer um ursinho só segurando o coraçãozinho, e eu fiz esse aqui com uma cor diferente de coração. Esse aqui eu fiz cor de rosa e também fica super bonitinho, bem delicadinho, então dá para compor aí cestas de café da manhã, enfim, você pode usar a sua criatividade e incrementar outros presentes também. A altura de cada ursinho é por volta de 11 centímetros e de largura, os dois ursinhos com o coração ficou por volta de 16 centímetros. Eu fiz com fio amigurumi e a agulha eu usei 2,20, mas pode tranquilamente ser usada a agulha 2,5. E toda a lista de materiais que eu usei para fazer os ursinhos apaixonados está aqui embaixo na descrição do vídeo. Todas as partes são feitas separadas, então cabeça, orelha, focinho, corpinho, braços e a parte da cauda, mas como é uma peça pequenininha, é bem tranquilo de costurar, então dá pra gente fazer rapidinho. Aproveita também para compartilhar esse vídeo por aí, para que mais pessoas possam fazer esses ursinhos apaixonados. Deixa também um like, porque é super importante para eu saber que você gostou desse conteúdo. E agora, sem mais delongas, preparem as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoas bonitas, vamos começar a fazer o nosso ursinho pela cabeça. E eu vou usar aqui o fio amigurumi, esse aqui é a cor amêndoa. E eu vou usar a agulha 2,20, mas você pode usar tranquilamente a 2,5. Para começar a cabeça do nosso ursinho, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos puxar para fechar e marcar o último ponto. Próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Primeiro aumento. No próximo ponto, segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento, quinto aumento e aqui por último o sexto aumento. Fechamos aqui com 12 pontos baixos. Agora nós vamos começar a colocar pontos entre os aumentos. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos entre os aumentos e continuar colocando pontos entre os aumentos até ficarmos com 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, nós vamos fazer essa daqui com um ponto baixo entre os aumentos, repetir por toda a volta. Na próxima, fazer 2, depois 3, 4, até chegar em 5 pontos baixos entre os aumentos. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui todas as carreiras de aumento, aqui embaixo com um ponto baixo entre os aumentos, depois 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3, 4 e aqui por último 5 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui, nós ficamos com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras retas, então são 6 carreiras com 42 pontos baixos, cada uma delas.
Carreiras finalizadas, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de diminuições, duas na verdade. Uma com 5 pontos baixos e uma diminuição e a próxima com 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5... e uma diminuição. E assim nós vamos repetir por toda a volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. E na próxima carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Carreiras finalizadas, fizemos uma carreira com 5 pontos baixos entre as diminuições e uma com 4 pontos baixos entre as diminuições. Agora nós vamos colocar os olhinhos. Então, eu vou deixar aqui a emenda na parte de trás e vou colocar os olhinhos aqui na parte da frente. Vou contar aqui 9 carreiras. Então, eu vou começar aqui pela primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre as carreiras 9 e 10. Os olhinhos que eu vou usar aqui são olhinhos com trava número 8. Então, eu vou colocar aqui o primeiro olhinho. E vou colocar entre eles mais ou menos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou pular mais um. E aí eles vão ficar com 5 pontos baixos de distância. Agora é só colocar a trava para a gente poder continuar. Travas colocadas, olhinhos já posicionados aqui. Agora vamos continuar fazendo diminuições. E aí a gente precisa colocar enchimento também. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora aqui, as sequências são só carreiras de diminuições. Essa daqui com 3 pontos baixos e uma diminuição, repete por toda a volta. A próxima com 2 e depois a próxima com 1 ponto baixo entre as diminuições. Então, eu vou fazer essa carreira aqui com 3 pontos baixos e uma diminuição, vou colocar enchimento e vou fazer mais as outras duas de diminuições. E aí, nós não vamos fechar o pescoço, tá? Essa parte aqui da cabeça, essa partezinha de baixo, vai ficar com os 12 pontos baixos abertos. Carreiras finalizadas, fizemos aqui então 3 pontos baixos entre os aumentos, depois 2, depois 1 ponto baixo entre os aumentos e estamos com 12 pontos. Coloquei enchimento em toda a cabeça e aí ela tá bem cheia. E aí é importante a gente colocar enchimento para ela ficar bem firme, mas não tanto que deixa os pontos abertos e fica mostrando o enchimento. Então, é uma quantidade mediana de enchimento, nem muito e nem pouco. Agora, vamos cortar o fio e vamos reservar essa partezinha aqui. Vamos fazer agora as orelhinhas. E as orelhinhas são bem simplesinhas de serem feitas. Nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico e depois 6 aumentos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar. Marcar o último ponto e na próxima carreira nós vamos fazer 6 aumentos. O primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e aqui por último o sexto aumento. Carreirinha finalizada com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com esses 12 pontos baixos. Então, são 2 carreirinhas com 12 pontos baixos, cada uma delas. Carreiras finalizadas, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, cada uma delas. Próxima carreira, nós vamos fazer diminuições. Serão 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Um, 2 pontos baixos e mais uma
diminuição. E aí, novamente, 1, 2 pontos baixos e aqui a terceira diminuição. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E a nossa orelhinha tá pronta. Agora é só fazer mais uma igualzinha a essa daqui. Orelhinhas finalizadas, vamos reservar. E agora, vamos fazer o focinho. E o focinho também é super simples de fazer. 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico e marcar o último ponto. Na próxima carreira, 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 aumentos. Para finalizar, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com os 12 pontos baixos. Então, é só fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Carreirinha finalizada, 12 pontos baixos. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou cortar, deixando o fio suficiente para costurar. E tá pronto o nosso focinho. Esse fiozinho aqui do meio, eu vou puxar bem aqui o anel mágico e vou cortar o fio. Vamos costurar as orelhinhas e eu já marquei aqui onde elas vão ficar. Eu coloquei elas posicionadas aqui no centro da cabeça, a 1, 2, 3, 4 carreiras de distância aqui do meio. E aqui, a gente sempre precisa observar se a orelha está com a mesma distância aqui dos olhinhos, ó, e eu coloquei mais ou menos a 5 pontos de distância dos olhinhos, ó, e aí observa se tá agradável, elas são mais abertinhas assim mesmo, e agora é só costurar. Orelhinhas costuradas e ficaram assim, bem bonitinhas. Agora, vamos costurar aqui o focinho. O focinho nós vamos colocar posicionado entre os olhinhos, nessa carreirinha aqui do meio dos olhos. E vamos costurar de modo circular. E antes de finalizar essa costura, nós vamos colocar enchimento. Focinho finalizado, então costuramos aqui de modo circular. Antes de finalizar a costura, coloquei aqui o enchimento e ele ficou assim. Agora, com fio preto, nós vamos fazer aqui o narizinho, vamos bordar o narizinho. Eu vou começar aqui na parte de trás, vou pegar na segunda carreira, ó, entre a primeira e a segunda carreira, e nós vamos fazer aqui primeiro um triângulo, e depois vamos preencher esse triângulo. Então, vamos sair aqui, deixa um pedaço do fio pra gente arrematar depois. E agora, nós vamos pegar 2 pontos pro lado. Eu vou pegar aqui no meio do terceiro ponto e vou sair. Vamos sair aqui na parte de dentro do anel mágico. E a gente volta nesse mesmo ponto que a gente pegou. E lá no outro. Porque aqui nós vamos fazer um triângulo. Então, aqui... E agora a gente traz pra dentro do anel mágico. E aqui a gente vai preenchendo esse triângulo, fazendo vai e volta com fio. Ó, a gente pega lá em cima. Ó, fez o triângulo. Aí a gente pega aqui na parte de cima, traz aqui pra baixo pro anel mágico.
vai um pouquinho mais pro lado e faz a mesma coisa. Vou pegar agora do outro lado, para não ficar o narizinho com o preenchimento todo para um lado só. E aí eu faço mais 2 do lado de cá. E assim a gente vai indo até preencher tudo. Preenchi toda a partezinha de dentro aqui do nosso triângulo. E o focinho tá assim, só tirar os fiapinhos que sobram aqui. E aí, eu já saí aqui com o fio na parte de baixo, pra gente fazer aqui um risquinho preto. E aqui, eu já preciso sair bem do ladinho aqui, onde eu comecei com o fio, ó, pra gente já poder arrematar. E a gente dá aquela ajeitada assim pra colocar tudo no lugar. E aí ele vai ficar com a boquinha aqui na parte de baixo. Prontinho, agora é só arrematar. Agora, com o fio branco, vou fazer o detalhezinho aqui embaixo do olho e depois fazer aqui em cima, com o fio marrom, a sobrancelha. Detalhes do rostinho finalizados e ficou assim, olha só que bonitinho que já ficou. Agora nós vamos reservar e fazer as outras partes. Vamos agora começar o corpinho do nosso ursinho. Para fazer o corpinho, nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui o segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e aqui, por último, o sexto aumento. Então, fechamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, mesma coisa lá da cabeça, nós vamos começar a colocar pontos entre os aumentos. Então, em cada ponto, nós vamos fazer, nessa primeira carreira aqui, um ponto baixo e um aumento. E repetir esse um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E aí, nós vamos fazer carreiras sucessivas de aumento até ficarmos com 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, essa carreira aqui, um ponto baixo e um aumento, a próxima, 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 e, por último, 4 pontos baixos entre os aumentos. Carreiras finalizadas, então fizemos aqui um ponto baixo entre os aumentos, 2 pontos baixos entre os aumentos, 3 e aqui por último 4 pontos baixos entre os aumentos e ao todo aqui nós ficamos com 36 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Então é só fazer 3 carreiras seguidas com 36 pontos baixos cada carreira. Finalizamos aqui as nossas 3 carreirinhas, 1, 2, 3, de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos começar a fazer diminuições. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Repetir por toda a volta e fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui são 2 carreiras. Essa daqui com 4 pontos baixos e uma diminuição, repete por toda a volta e mais uma carreira de ponto sobre ponto.
Carreiras finalizadas, fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições e mais uma carreira de ponto sobre ponto, ficamos aqui com 30 pontos baixos. Agora, mais uma carreira de diminuições. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição, repetir por toda a volta. No final, nós vamos ficar com 24 pontos e fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui também 2 carreiras. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e depois mais uma carreira de ponto sobre ponto. Carreiras finalizadas, então nós fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições e depois mais uma carreira com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de diminuição. 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete esses 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E depois, mais uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Então, aqui também 2 carreirinhas. Essa daqui, com 2 pontos baixos e uma diminuição. E a próxima de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 2 pontos baixos entre as diminuições e depois mais uma carreira de ponto sobre ponto, ficamos aqui com 18 pontos baixos. Já coloquei também o enchimento e agora nós vamos fazer a última carreira do corpinho, que é um ponto baixo e uma diminuição, para ficar com 12 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos que tem no pescoço, que aí a gente costura bem facinho. Então, aqui é só fazer um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora é só cortar o fio. Como nós já deixamos o fio grande lá na parte da cabeça, não precisa deixar o fio grande aqui não, tá? Que a gente usa o fiozinho que ficou lá na cabeça para poder costurar. Então, aqui eu cortei pequeno, ó, e aí, corpinho base pronto. A gente dá aquela ajeitada assim na fibra, para dar o formatinho de gotinha do corpo e ficou pronto. Para costurar, é bem tranquilo, porque tem a mesma quantidade de ponto, então é só posicionar. Eu ainda deixei muito fio aqui na parte do corpinho, vou cortar, deixar menor, colocar aqui pra parte de dentro. E aí, se precisar, a gente coloca mais enchimento antes de finalizar a costura. Ou então, é só colocar o corpinho, posicionar o corpinho na base da cabeça, pega o ponto do corpo, pega as alcinhas do ponto da cabeça. Ó, e assim vai até dar a volta. Aí, antes de finalizar, se precisar, coloca mais enchimento. Costura do pescocinho finalizada, ficou assim. Então, a base do corpinho tá pronta. Agora, vamos fazer as outras partes. Vamos fazer agora o bracinho do nosso ursinho. E é muito simples. Nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos baixos, vamos fechar o anel. E agora aqui, nós vamos subir 10 carreiras de ponto sobre ponto. Então, é só fazer
um tubinho, né? Vamos fazer a segunda carreira juntas aqui. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui por último 6. Agora, só virar essa pecinha aqui pro outro lado, pra ficar certinho. Puxa esse fiozinho aqui pra fechar bem o anel mágico. E agora aqui é só seguir fazendo mais 9 carreiras, tá? Então, essa daqui, mais 9 carreiras para inteirar um total de 10 carreiras de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos. E no bracinho não vai enchimento, tá? Então, não precisa colocar, porque já são poucos pontos, então não precisa colocar enchimento. Bracinho finalizado, fizemos ao todo 10 carreiras com 6 pontos baixos, agora é só fazer mais um igualzinho a esse aqui. Bracinhos prontos, vamos reservar e vamos fazer as perninhas. Para fazer o pezinho, nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico e depois 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecha o anel e marca o último ponto. Na próxima carreira, 6 aumentos. 6 aumentos feitos, fechamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, é uma carreira com 12 pontos baixos. Carreirinha finalizada, 12 pontos baixos. E agora, na próxima, nós vamos fazer 3 diminuições. Então, nós vamos começar aqui a nossa próxima carreira com 3 diminuições seguidas. Primeira diminuição, no próximo ponto, a segunda diminuição, depois aqui, a terceira diminuição. E agora, a gente finaliza com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Vamos puxar bem para fechar aqui o anel mágico. Vou cortar esse fiozinho de dentro. E ao todo aqui, nós ficamos com 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto com esses 9 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo 6 carreirinhas com 9 pontos baixos cada uma delas. Carreirinhas finalizadas, fizemos 6 carreiras de ponto sobre ponto. E agora aqui, já coloquei enchimento. Ó, eu coloquei, não vai dar pra ver aqui, mas eu coloquei enchimento até mais ou menos aqui, ó. Só pra ficar certinho aqui no pezinho. E fiz também aqui no final um ponto baixíssimo. E agora é só fazer mais uma perninha igualzinha a essa daqui. Perninhas prontas, olha só que bonitinhas que ficaram. Pessoa bonita, tá gostando de executar os nossos ursinhos apaixonados? Eu espero que sim. Nós vamos parar nessa parte aqui e continuar no próximo vídeo. Beijinhos e até lá!